Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e nos perdoou de todos os nossos pecados, nos dando nele mesmo a eterna salvação, eterna redenção. Quero dar a ele graças por mais uma vez aqui como seu príncipe, poder tratar das coisas referentes ao reino de Deus e das coisas referentes aos mistérios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também aqui lembrar que no meu vídeo anterior falei a respeito de um só evangelho, porque há um só evangelho. Não existe dois ou três ou mais, só existe um evangelho, o qual foi pregado, está sendo pregado e será pregado até que Cristo venha. O evangelho que foi dado aos apóstolos e profetas do Senhor, assim fala Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós devemos, como igreja, estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, que assim está escrito. Bom, e como estamos caminhando, né? Deus tem movido meu coração para falar acerca da sã doutrina, o evangelho pregado pelos apóstolos e profetas do Senhor tem como conhecimento a sã doutrina. O evangelho de Cristo é a sã doutrina. O Evangelho de Cristo tem poder para edificar e dar herança a todos que estão santificados. Chamado por Paulo, o Evangelho da sua graça. Ele, em Atos, se despedindo, diz que recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos que estão santificados. Ok? E quero mais uma vez lembrar, né, a vocês que têm acessado, mais uma vez agradecer, dar graças a Deus pelo que está certo e te pedir que não se esqueça de dar o like, e aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, porque fazendo assim estamos cumprindo a vontade do Senhor, que é compartilhar e fazer com que a palavra da sua graça corra e esteja glorificada. Então, hoje o tema nós vamos falar a respeito do batismo, o batismo cristão, o batismo que pertence aos eleitos de Deus, o batismo do Espírito Santo. Só há um só batismo, diga a palavra, e este foi revelado ao apóstolo São Paulo, né? O apóstolo São Paulo é ele quem trata com mais profundidade a respeito do batismo da Igreja de Cristo. Vamos lá? E o texto básico ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 17, diz assim a palavra. Depois de Paulo ter questionado, né, que muitos diziam, eu estou de Paulo, eu estou de Apolo, eu estou de Stefa, né? Como hoje se dá algumas pessoas que são membros de uma igreja tal, e quando ele se desliga desta igreja, que vai para outra igreja, tem que ser batizado de novo nas águas, porque o batismo anterior da outra igreja não serviu, mostrando aí a razão porque nós temos que conhecer o verdadeiro batismo, que nada tem a ver com água e nada tem a ver com homens, tem a ver com o próprio Cristo, que ele mesmo prometeu este batismo. Nós vamos ver isto no ensino da palavra. Não estou aqui querendo contender com ninguém não, porque eu sou servo do Senhor, e a palavra do Senhor diz que o servo do Senhor não precisa contender com ninguém, ele tem que ser manso, né, e ter doutrina para poder convencer aqueles que não têm entendimento ou aqueles que tentam contradizer a verdade da palavra de Deus. Então vamos ao tema, diz aqui a palavra de Deus. Hoje o tema da sã doutrina é a sã doutrina do batismo. O que diz a Escritura? O que falou o apóstolo? O que falou antes
do apóstolo que foi dito pelo profeta João Batista. Vamos ver isto na palavra de Deus. Então vamos ver aqui a posição do apóstolo São Paulo com relação ao verdadeiro batismo. Vamos lá. Então diz assim a palavra em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anulem a cruz de Cristo, ok? Então o apóstolo São Paulo aqui, ele está falando que existe um batismo, e este batismo é destinado somente aos que creem. E nós temos crido que Deus, na sua soberania, escolheu desde antes da fundação do mundo os seus salvos, eleitos, que ele chama muitas das vezes na escritura, eleitos segundo a presciência, eleitos antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4, né? Predestinados, Romanos 8, 28 e 29, quando vai dizer chamados segundo o seu propósito, aos que chamou de antemão, predestinou. Então é para este batismo. O batismo nas águas não converte ninguém, não convence ninguém do pecado. Pelo contrário, eu conheço pessoas que participaram de igreja ou participam de igreja que já passaram por mais de uma vez nas águas que não há transformações. Pessoas que tornaram piores. É o que nós vamos ver na indagação do profeta João, né, quando ele repreende, chamando uma turma que vinha para ser batizado nas águas, chamou de raça de víbora. Então, Paulo aqui deixa bem claro que o verdadeiro batismo vem pela pregação do evangelho, não com sabedoria humana, para não anular a cruz de Cristo. E é pelo ouvir que vem a palavra de Cristo. Nós ouvimos, e quando a ouvimos, nós recebemos o Espírito Santo, Espírito com letra grande. É o que nós vamos ver lá a respeito de quando João Batista, né, em Mateus capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 em diante. Olha aí, vamos ver o que é que João Batista aqui está afirmando a respeito do verdadeiro batismo. Não o batismo que ele estava ali realizando com água. Olha o que é que ele diz. É a palavra que diz. Temos que crer na palavra e ver, para que você tenha certeza de que você ouviu o evangelho de Cristo mesmo, assim como Cornélio, nós vamos ver ali, um apóstolo, né, pregando, falando a respeito do que Cristo fez, e ali ele recebendo o batismo do Espírito Santo antes do batismo das águas. Que de fato fosse verdade, como eles ensinam, que primeiro o batismo nas águas e depois vai buscar o Espírito Santo, não é verdade. A palavra de Deus assegura que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem aos eleitos quando, no momento em que ele ouve o Evangelho. Nós vamos ver isto também na palavra, ok? Vamos ver o que João afirma a respeito de que nós não devemos, principalmente nós gentios, não recebermos e não crermos no batismo das águas, e sim crermos no batismo de Cristo. Vamos lá? Diga assim a palavra do Senhor. Eu vos batizo com água, é João, né, que estava falando aqui, João Batista, Mateus 3, 11 em diante. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, com letra grande aqui, ó, ele, Jesus, batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a tua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ok? Então, diz aqui a palavra que o Senhor é o batizador dos seus eleitos.
João aqui estava realizando batismo com água, como ele diz, para arrependimento. Mas ele já anunciava que o verdadeiro batismo estava para se manifestar após a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz que ele, o Senhor, nos batiza com o Santo Espírito e com fogo. E ele tem na mão a pá que remove toda a vida velha, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Que nós, quem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram nova, coisas que a água não pode remover. Não remove. O que remove o pecado é você crer, né? Nós cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é receber este Evangelho conforme diz a palavra que é pregada. Paulo diz que pregar a palavra de Deus não com sabedoria, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, João Batista não mandou ninguém batizar ninguém com água. Como Paulo chega e diz assim, porque Cristo não me enviou para batizar ninguém. O que é que Paulo ali está dizendo? Que o batismo pertence ao Senhor. E eu duvido que o Pai vá batizar lobo, né? Por engano. Ah, me enganei, eu batizei um lobo em vez de batizar a minha ovelha. Não. O batismo é para os filhos, diz a palavra. Ah, eu não acredito, não acredita? Então veja aqui em Gálatas, capítulo. Aleluia, Pai. Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, vamos ver como é que a afirmação do que Paulo e João Batista, quer ver como está de acordo? A sã doutrina é isto, meu irmão, é conferir coisas espirituais com espirituais. A sã doutrina é crer no que Cristo ensinou aos seus apóstolos, e os seus apóstolos transmitiu com toda a integridade e poder a palavra da verdade. Então diga assim a palavra em Gálatas capítulo 4, a respeito do batismo, como vem o Espírito Santo, e que ele não vai de forma nenhuma para a pessoa errada, para que depois ninguém diga, ah, o Espírito saiu, ah, perdeu a salvação. Isso, não. Vamos ver aqui como diz a palavra. Gálatas capítulo 4, versículo 6 de diante, diz assim, porque vós, os filhos, enviou Deus ao nosso coração, com letra grande, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Como é que vem? Diz aqui a palavra, e porque vós sois filhos. O que João Batista aqui afirmou. E depois dele viria, veja que ele estava ali realizando o batismo com água, diga a palavra, né? E diz que neste batismo vinham muitos, que é chamado de rasca de víbora. Quer ver? Em Mateus 3, capítulo 3, versículo 7, diga assim a palavra. Olha o que João viu, olha. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, rasca de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é que João viu? Rasca de víboras, que estavam tentando fugir da ira vindoura. Como é que se dá hoje a pregação do falso evangelho? Um evangelho ameaçador. Um evangelho que diz que se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno, contradizendo a eleição e a predestinação de Cristo e o tempo da sua salvação. Tudo está por Deus soberanamente pré-ordenado, diga a palavra. Então, a raça de víbora, elas têm a mania de querer fugir da ira vindoura. Pessoas que estão na igreja com medo de ir para o inferno. Não é para servir a Cristo, como aqui estava
Então adere e se submete a todo tipo de exigência da sabedoria humana que Paulo lá falou, não do verdadeiro batismo, porque também é verdade que a igreja, até que Cristo venha, vai estar realmente o trigo com o joio. Não podemos negar isto, mas nós temos que confiar no que o Senhor, por intermédio de Paulo, falou, que ele tem um selo, ele conhece os que lhe pertencem. Então aqui nós vemos que João Batista não recomendou e nem mandou ninguém batizar ninguém. Pelo contrário, no versículo 11, nós vimos aqui de Mateus, que diz: ele vos batiza com água, ele dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois, veio ou não veio? Cristo veio ou não veio? Diz a palavra que aquele pregava um batismo para arrependimento. É por isso que muitas pessoas jamais vão receber o Espírito Santo, porque eles creem no batismo das águas e a água não remove pecado. O que é que remove pecado, irmão? Vamos ver aqui em João, aleluia, Pai, em João, meu Pai. Glória a Deus, Pai. No livro de João, diz assim a palavra do Pai: quando em João capítulo 1, versículo 32, né, diz assim a palavra 32. João capítulo 1, 32 diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com Espírito Santo, diz a palavra. Ok? Aqui João afirmando mais uma vez que diz que este é o que vai batizar com o Espírito Santo, diz a palavra. Então, não é verdade que nós temos a confiança no batismo com as águas? Que é o batismo com as águas, nós vemos em Mateus que muitas pessoas que não são eleitas se submetem ao batismo das águas. Mas o batismo do Espírito Santo é para os eleitos verdadeiros. Nós vemos esta manifestação sem água. Antes de água, nós vemos a manifestação desta promessa manifestada. Veja isto no livro de Atos, capítulo 10, a respeito de Cornélio. Cornélio era um gentio que já estava no processo. Cristo já havia pago o preço, já havia morrido pelos pecados da sua igreja, já havia ressuscitado para a justificação da sua igreja, e aí já estava manifestando o Espírito Santo aos seus eleitos. Porque muitos confundem o dia de Pentecostes, mas Jesus soprou antes do Pentecostes o Espírito nos apóstolos. Está escrito isso, está? Soprou. E diz para eles ficarem em Jerusalém até ser revestido de poder, que é o Evangelho. Conhecer com mais profundidade e ter autoridade e poder para pregar o Evangelho e com isso converter os verdadeiros eleitos, diz o Senhor, não com batismo com água, não com tradições, não com nada daquilo que é contra o verdadeiro batismo. Então diga assim: Cornélio era um gentio, temente a Deus, dava esmolas, orações, subia diante de Deus. Ele teve uma visão e Deus mandou chamar Pedro para que ele ouvisse Pedro pregar e aí ele receber a sua salvação, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, o tempo da salvação de Cornélio e a manifestação do Evangelho verdadeiro que trouxe a manifestação e o selo batismo do Espírito Santo. Vamos lá? Diga assim a palavra do Senhor.
diz assim, em Atos, né? Atos 10, diz assim, 42, 43, diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Versículo 44, agora vai descer o Espírito Santo. Pedro está falando do Evangelho de Cristo, o poderoso Evangelho, que converte os verdadeiros eleitos, não convence, que há muitos cristãos que estão convencidos, não convertidos, ok? Estão convencidos que se ele aceitar Jesus não vai para o inferno, uma série de coisas que não convém e não é o verdadeiro Evangelho. Diz assim no capítulo ainda de Atos 10, versículos 44, diz assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, ok? Então, aqui confirma o que Paulo, ali em 1 Coríntios, né? Quando ele diz, Cristo não me enviou para batizar ninguém. Aí muitos dizem, Paulo não batiza, mas eu batismo. É uma ordem apostólica, meu irmão. Está de acordo com o que foi dito pelo João, que ele batizava com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Então, Paulo aqui, Pedro, né, que era um apóstolo antes de Paulo, precisava ter essa experiência para entender o que Paulo iria pregar com respeito ao batismo, ao único batismo, que é o batismo cristão e que pertence à igreja, aos eleitos escolhidos por Deus, né? Nós vimos em Gálatas que a palavra afirma, porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações do Espírito com letra grande do seu Filho, o qual clama, Abba Pai. E a partir de então já não és mais escravo, diz assim a palavra, porém filhos de Deus. E se é filho de Deus, herdeiros segundo a promessa, ok? Então, Paulo aqui vem dizer o que Pedro testificou, viveu, né? E com alguns da circuncisão que ficaram admirados quando viram que o Cornélio Gentio e a sua família, os amigos que ali estavam com ele, que ouviram a palavra, creram, receberam o Espírito Santo. E onde estava a água? Depois, se você ler, você vai ver que ele diz, por acaso, pode estes também recusar as águas como nós? E se é verdade que o batismo das águas revela a convenção de um eleito, não é verdade, que João disse raça de víbora. Há muitas pessoas entrando em batistérios que estão víboras, não são filhos de Deus, são filhos do maligno. E tem como natureza, como disse lá João, um pensamento de tentar fugir da ira vindoura. E muitos estão nesses lugares chamados igrejas, seguindo doutrinas de homem, com medo do inferno, não pelo prazer de ser eleito e alcançado pelo verdadeiro evangelho. Não. Estes estão com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo de ter o nome riscado do livro da vida, com medo, sempre com medo. E nós, os verdadeiros cristãos, como Cornélio, no prazer de receber no dia da nossa salvação o Espírito Santo, que diz Éfesos, que é o selo, que é o penhor da nossa herança até o dia do nosso resgate, diz a palavra. Nós temos o prazer e não o medo, que nós temos através do Espírito Santo, o ensinamento da sã doutrina. A sã doutrina nos ensina que salvo uma vez, salvo para sempre. Nos ensina que no dia de juízo nós não vamos ser condenados, vamos receber galardão, diz a palavra.
nós nos dá certeza, como disse Paulo, prosseguindo para as coisas que estão adiante de nós, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação. Nós não estamos prosseguindo para a condenação, nós estamos prosseguindo para o prêmio da nossa salvação soberana, diz a palavra. Então, nós temos esta confirmação de que Paulo, o principal pregador do Evangelho, foi Paulo. Paulo é o principal, onde ele fala que ele é o ministro, modelo, que se tornou o menor de todos, que quer dizer, conforme a palavra de Cristo, que o menor, que aquele que quer ser o maior, seja o menor entre vós. O que quer ser maior, sirva. E Paulo era o menor de todos os santos, que ele chega a usar a expressão que ele mesmo não era nem digno de ser chamado apóstolo. Isso significa, não era que Paulo não era apóstolo, é que Paulo se colocou no ministério que Deus havia confiado a ele, para pregar tanto a judeu como a gentio e a reis. Diz a palavra que o evangelho que Paulo recebeu do Senhor era para ser recebido por fé entre todas as nações, de Romanos capítulo 16. Então, Paulo chega a dizer assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1:17. Então, como é então que nós recebemos? Primeiro vamos para Romanos, né? Romanos capítulo 10, ok? Paulo vai afirmar mais uma vez que o batismo verdadeiro do cristão está baseado no Espírito Santo. Não está baseado em águas. Não está baseado em tradições, em ensinamentos distorcidos e desviados da verdade. Não está numa tentativa de o homem, eu aceito Jesus Cristo, batizo-me nas águas e agora vou para um culto de busca, para buscar o Espírito Santo, e o sinal que eu tenho o Espírito Santo é quando eu começo a falar em línguas ou profetizar. É mentira. O maior sinal do Filho de Deus que recebeu o Espírito Santo é quando ele se submete a Cristo como cabeça e ao ensinamento dos seus apóstolos e vive, como diz a palavra, o meu justo viverá por fé. Isto é o sinal verdadeiro de um convertido, quando ele passa a ouvir o Evangelho e viver de conformidade com o Evangelho, não com doutrinas estranhas, não com costumes de denominações ou com pensamentos de homens desviados da verdade, diz o apóstolo São Paulo. Então diz assim em Romanos capítulo 10, no versículo 8, né? Vamos lá, que Paulo vai afirmar aonde e como se manifesta o batismo do verdadeiro cristão, ok? O verdadeiro batismo. Diz assim, Romanos 10, 8, diz: porém que se diz a palavra. Lembra que Paulo diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Pedro ainda falava as palavras e o Espírito desceu sobre Cornélio e sobre os que estavam ali, e eles profetizavam, diz a palavra, e falavam em línguas. Não quer dizer que a língua é o sinal. O sinal é quando você crê, diz aqui a palavra. Vamos lá? Diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Olha, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ok? Então aqui a palavra confirma que tudo é pelo ouvir, ouvir, ouvir. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E ele vai dizer no mesmo livro que diz que vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, meu irmão, o evangelho não é um apelo frágil como se faz nos dias de hoje, que você não aceitar a Jesus, ou cria as motivações, né, para atrair as pessoas para os lugares chamados igreja, e ali não se é falado o evangelho de Cristo. Essas pessoas jamais receberão o Espírito Santo, porque primeiro, tudo está soberanamente
pré-ordenado por Deus. Olha, a minha eleição, a minha predestinação, a minha chegada aqui desde a palavra, e o tempo da minha salvação, e o tempo que eu vou ouvir a palavra de Deus, desde a palavra está contigo, ela está na tua boca, está no teu coração, e creres, como nós vimos aqui, serás salvo, ok? É o que diz a palavra, nós vamos lá ver já, e vamos ver a confirmação deste batismo em Efésios. Efésios, capítulo 1, mais uma confirmação que o batismo nunca foi por água, e nem será, porque aí você estaria, ou quem estiver pregando este tipo de batismo aí da com água, Paulo diz que está anulando, viu, a cruz de Cristo, e indo em desobediência às Escrituras. E não diga que João Batista mandou ninguém batizar, não. Pelo contrário, João Batista alertou que depois dele, o que tinha o verdadeiro batismo, que é com o Espírito Santo, era Jesus Cristo. Uma vez que ele batiza Jesus nas águas, ali cumprindo toda a lei, como diz a palavra, né? E ali diz que a partir de então, você vai ler, tem João diz que bem que os discípulos batizavam Jesus não, porque Jesus tinha o verdadeiro batismo a dar. Enquanto ele não morresse na cruz e ressuscitasse, este batismo não podia se manifestar ainda, como ele diz, né? Como ele promete lá, o Consolador. Era preciso que ele fosse e enviasse o Consolador com letra grande, que se refere ao Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 1, mais uma vez, vai confirmar este batismo. Diga aqui a palavra, né? Efésios capítulo 1, versículo 13, diga assim a palavra. Em quem também vós, depois que ouviste, olha, está sempre no ouvir, não está no batismo com água, gente. Desculpe eu estar assim repetitivo com batismo com água, porque muitos cristãos estão morrendo sem passar pelas águas, mas estão crendo no Evangelho e recebendo o Espírito Santo. Nós vemos que Filipe, lembra de Filipe, quando ele foi arrebatado e levado até Eunuco para falar acerca da palavra de Deus, que ele estava lendo lá em Isaías, não estava entendendo, e quando Filipe veio, ele deu entendimento a ele, Deus deu entendimento por intermédio da pregação e a explicação de Filipe, diz que no momento que ele entendeu, ele creu ali, quer dizer, creu, ele olhou para as águas e perguntou a Filipe que ele não poderia ser batizado. Foi o que Deus fez? Permitiu o batismo nas águas? Não. Tomou de volta Filipe. Mais uma manifestação de Deus, que o batismo nas águas não é para a sua igreja. O batismo nas águas foi uma dispensação de João, e não recomendado e não dado a ninguém a dar prosseguimento, porque a autoridade máxima apostólica de Paulo disse que Cristo não enviou a sua igreja para batizar ninguém, porque este batismo pertence a Cristo, para que ninguém esteja enganado em batismo de água, como eu já falei no princípio, aqui eu conheço pessoas que depois das águas se tornaram piores, estão mau testemunho para o Evangelho, e é uma vergonha com o nome de Cristo e com a doutrina de Cristo. Então, aqui Efésios vai confirmar que é pelo ouvir. Lembrando que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele mesmo batiza, como disse João. Ele não manda ninguém batizar, ele batiza porque ele sabe quem são os seus eleitos. E os que estão com a sua palavra, como disse Romanos, a palavra está na sua boca e no seu coração, aguardando a pregação da palavra, a pregação que foi dada à igreja. Nós vamos ver isto no final desta mensagem, e nós vamos fechar com esta palavra, que está lá no Evangelho de Marcos, né? Então diz assim a palavra, em quem, Efésios 1:3, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o canto, letra grande, Espírito da promessa. Viu? Prometido desde lá de Joel, lembra que nos últimos tempos o Pai ia fazer isso? Está fazendo, filho, até que ele volte. A igreja, o verdadeiro eleito, se converte pela pregação da verdade, do Evangelho, ordenada e designada a igreja pelos apóstolos e por aqueles que creem
na mensagem pregada pelos apóstolos, ok? Então, é verdade que a gente temos que crer somente num só batismo. Nós não temos que estar aí crendo em vários batismos, que é batismo por aspersão, por mergulho. Há tanta forma de batismo estranhos que está manifestado nos dias de hoje, mais uma vez contradizendo o que a Escritura diz com relação ao verdadeiro batismo. Então, como é que vem o batismo? Pelo ouvir a palavra. E como esta palavra se manifesta no tempo de Deus? Tem um tempo, tem 2 Coríntios, capítulo 6, já falei aqui em alguns vídeos anteriores, como estamos falando de batismo, no tempo da salvação, pela palavra. Diga assim a palavra em 2 Coríntios, capítulo 6, diga assim, versículo 2, né? Diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis que agora o tempo sobremodo oportuno, eis que agora o dia da salvação. Ok? O dia da salvação de Cornélio, por intermédio do apóstolo São Pedro, que manifestou. O dia da salvação do eunuco, por intermédio de Felipe, que manifestou. E assim está se manifestando. O tempo da salvação de cada eleito está por Deus pré-ordenado ou predestinado, meu irmão. Ainda que muitos não gostem da doutrina da predestinação, gostam do livre-arbítrio, né? Que faz as pessoas acreditar num evangelho frágil, num evangelho mentiroso, e que lota as igrejas mais de julho do que de trigo. Porque poucos que falam de Jesus, e tem algum lugar que nem se fala de Jesus. Fala de teologia de prosperidade, fala disso, fala daquilo, e nega, como disse Paulo, tem forma de piedade muitas das vezes, mas nega o poder. O poder é o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho, ele nos dá o poder e a autoridade de vivermos como o próprio Cristo diz a palavra, né? Amados, agora somos filhos de Deus, que ainda não se manifestou o que havemos de ser, tá vendo? Nós somos filhos de Deus, que a palavra diz que ele deu o poder através do seu Espírito de crer, viver e ele se manifestando a nós. Então, Paulo diz que há um tempo de salvação para nós. Há um tempo, um dia. Então, nós vamos ver aqui em Marcos, né? Marcos, capítulo 16, muitos confundem, né? Também distorce essa palavra aqui. Olha quantas palavras, né? Nós já tratamos aqui a respeito do batismo, o verdadeiro batismo. Então, liga aqui a palavra no livro de Marcos, capítulo 16, no versos... Diz assim a palavra no versos 14 em diante, de Marcos 16, 14 em diante. Finalmente apareceu Jesus ao conde, porque Paulo ainda não estava manifestado. Lembra que Paulo veio depois, né? Finalmente apareceu Jesus ao conde quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai, olha lá, sempre vai estar, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Vamos lá, versículo 16 diz assim, quem crê, e a palavra do Pai diz, o lobo crê? Não. Os filhos de Caim crê? Não. Os filhos da perdição? Não. Só eleitos. Então a palavra diz aqui, quem crê e for batizado. Onde está aqui o batismo com água? A palavra batismo está ligada ao ouvir o evangelho. Ele disse assim, ide portanto, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga-se, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Lembra de Efésios? Em quem depois ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, nós vemos daqui que o batismo com água não existe, nem mesmo que eles tirem de lá de Marcos, de Mateus, batizando, não, batizando no Espírito depois que ouve a palavra da verdade, não com água. Água não revela e nem salva ninguém, nem remove pecado, e nem convence o homem
do pecado e da justiça. Diga aqui a palavra que há um só batismo. Efésios 4, diga assim a palavra, né? Efésios no capítulo 4, diga assim a palavra do Senhor afirmando, né? 4:4. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, que é Cristo, uma só fé, que é dos eleitos, um só batismo, que é o do Espírito Santo, ok? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ok? O batismo do Espírito Santo. Então, amados irmãos, não há outro batismo além do batismo do Espírito Santo, que vem pelo ouvir a palavra pregada por aqueles que Deus enviou, ok? A palavra diz que o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E temos visto aí que muitos não foram enviados, estão pregando evangelho que nada tem a ver, está distorcendo as verdades do evangelho. Como está a doutrina, aqui estou falando um pouco sobre o verdadeiro batismo, o batismo cristão que se dá para os eleitos. Quanto ao mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que eu possa ousadamente, no Senhor, pelo seu Espírito, falar a respeito destas verdades, conferindo coisas espirituais com espirituais, ok? Ao mais, todos tenham uma semana de vitórias, na presença daquele que vive e reina, sustentado pela sua fiel palavra e pela sua fidelidade. Quanto ao mais, graça e paz.